Olá, muito boa tarde. Eu sou Alex Vieira, da Copelif. É um prazer tê-los todos aqui nesse webinar, onde nós iremos discutir conceitos relacionados à gestão de ativos para a infraestrutura e ativos em envelhecimento. Eu faço parte da Copelif. A Copelif é uma fornecedora de software corporativo de apoio à tomada de decisão para empresas que nós chamamos de intensivas em ativos, que gerenciam infraestrutura crítica. A Copelif, ela capacita empresas, então, com essa solução, a otimizar estratégias de investimento para alcançar seus objetivos estratégicos. A Copelif tem mais de 20 anos de experiência oferecendo consultoria e soluções de planejamento de gestão de investimentos em ativos para grandes empresas. A sede da Copelif fica em Vancouver, no Canadá, e hoje nós já temos implementações em 5 continentes, em diversos clientes, diversas indústrias. Nessa discussão, nós vamos, então, abordar alguns conceitos e algumas experiências que nós tivemos ao longo de todo esse tempo, em diversos segmentos, aqui alguns clientes que nós já trabalhamos ao longo de todos esses anos, né, nos setores de eletricidade, petróleo e gás, gás natural, água e saneamento e tecnologia da informação. Me apresentando melhor, eu sou, como eu disse, Alex Vieira, sou especialista de mercado e gerente de projetos na Copelif, pós-graduando em MBA Executivo em Finanças pelo INSPER, engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP e experiência de mais de 14 anos em implementações de soluções técnicas em diversos setores, serviços públicos, utilities, petróleo e gás e outros tipos de serviços públicos, atuando em diversos clientes em toda a América Latina. Quero passar também a oportunidade para o Celso de Azevedo se apresentar. Ele vai falar um pouco também da Assetman e do seu perfil profissional. Celso, por favor. Muito obrigado, Alex. Uma boa tarde a todos nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a honra do convite que me faz a Copelif para dividir esse webinar sobre um assunto relevante, né, para toda a comunidade industrial e de infraestruturas, que são, evidentemente, ativos em final de vida ou ativos em envelhecimento. Muito rapidamente, a Setman, para aqueles que nos conhecem, os que não conhecem, vou ficar muito feliz de apresentar. Temos como slogan a disponibilidade rentável, é uma empresa vertical especializada em asset management, mas evidentemente rodeada daquelas disciplinas que apoiam o avanço dos projetos em gestão de ativos. Por gentileza. Next. Alex. Sim? Bom, basicamente, a Setman é uma empresa que atua nessa área, como eu acabei de dizer. Nós temos 18 anos de experiência, existimos há 18 anos, temos uma sede, uma sede na França, uma filial no Brasil de mesmo tamanho, clientes em 28 países, mais de 1.000 projetos já honrados. Somos certificadores, 55 mil, fundamos o IFRAMI, que é um instituto francês de Asset Management, somos Endorsed Assessor, eu presido o comitê da AFNOR e represento, então, a França no comitê de redação da norma ISO 55000, assim como outros colegas da Copelif para o Canadá. Muito rapidamente, o que posso dizer também, bom, eu sou fundador e presidente, CEO da Setman, bom, tenho uma formação de engenheiro, e os produtos da Setman, temos produtos e temos muitos especialistas. Somos uma empresa, como eu já disse, verticalizada. Vocês aqui no Brasil chamam isso de uma pizza, né? Então, muito rapidamente,
Vocês têm aqui nessa pizza os produtos e serviços da Sétima, dentre eles um aplicativo digital que contém algoritmos e aplicativos de soluções do qual nós vamos falar, dentre elas esse do tratamento de produção de cenários quantitativos de auxílio à decisão para ativos em envelhecimento ou ativos em final de vida. Esse quadro aqui mostra muito rapidamente, ao mesmo tempo, produtos e serviços nossos, escala de maturidade, são os gap analysis, são feitos em início de projetos, o acompanhamento à certificação, todas as metodologias que encerram os trabalhos de manutenção, de confiabilidade e outros. Produzimos recentemente o lançamento de um game para a gente jogar, aprender a fazer asset management, como a gente aprende quando é criança as coisas, não é? Eu acho que, basicamente, eu estou entrando no sumário, o importante é eu devolver a palavra para o Alex, para ele poder fazer a apresentação dele. Ok, Alex? Ok, obrigado, Celso. Bom, vamos então introduzir essa discussão, né? Quando nós falamos de gestão de ativos, surge uma série de desafios de como tomar as melhores decisões, né? Muitas das vezes nós temos objetivos muito diferentes, né, para manter os ativos e manter as operações de uma empresa. Nós podemos citar demandas de manutenção desses ativos, demanda de expansão dos meus serviços, demandas regulatórias, questões de mitigação de riscos e como decidir entre, muitas vezes, necessidades tão diferentes. É aqui que entra o que nós chamamos, então, desse ferramental e dessa discussão de boas práticas de tomada de decisão, né? Numa empresa, então, que tem uma infraestrutura crítica, né, ativos que suportam os seus serviços, nós temos, tipicamente, uma carteira de investimentos, onde os tomadores de decisão têm que avaliar, e, geralmente, é feita uma análise de custo-benefício, né, onde o benefício é medido por alguma métrica, por exemplo, a confiabilidade que ela vai melhorar no meu fornecimento de serviço, e o custo, né, o custo financeiro, por exemplo, onde eu busco, então, maximizar o quanto cada investimento contribui para esse meu objetivo inicial, e tento minimizar o custo desses investimentos, maximizando essa relação de custo-benefício, né? Agora, esse desafio fica muito mais complicado quando eu não tenho só um único objetivo a buscar dentro da minha organização. Aqui eu posso citar, além da questão de confiabilidade de serviço, também critérios e objetivos de nível de desempenho, né, objetivos financeiros e outras questões, por exemplo, regulatórias, e não só as minhas restrições financeiras para a execução desses investimentos, né, o meu orçamento, mas também, né, restrições de pessoal, né, de engenheiros, de gerentes que irão conduzir esses investimentos, executar esses projetos, e outras restrições de nível de riscos que eu quero estar exposto, questões de desempenho. Então, quando nós olhamos esse panorama, essa análise se torna muito mais complicada. É aí que entra o conceito de otimização de portfólio, que busca, então, nessa situação, como nós mencionamos, dentro de uma carteira, né, um portfólio de investimentos, de projetos muitas vezes bem diferentes. Aqui eu cito exemplos de projetos de manutenção, imprevistos que eu tenho na minha base de ativos, né, equipamentos que falharam ou outras situações emergenciais, além de demandas de projeto de expansão, mudanças e oportunidades de negócio que surgem, demandas regulatórias, né, para eu poder decidir, então, conciliando projetos tão diferentes, muitas vezes, uma multiplicidade de objetivos e restrições, é crucial que eu estabeleça uma forma de valorar ou quantificar o quanto cada um desses investimentos contribuem para esses objetivos que eu tenho na minha organização. Uma vez que eu estabeleço, então, esta modelagem de como quantificar e valorar esses investimentos, é que eu posso tomar
melhores decisões, né? Quando nós falamos, né, a temática de hoje é falar sobre ativos e envelhecimento. E aqui nós temos uma curva típica, um gráfico típico dos meus custos operacionais para manter um ativo funcionando. Logicamente, quando esse ativo é mais novo, ele me exige custos menores de operação e manutenção, mas conforme o tempo passa, né, nós vemos que ele vai se degradando, sua condição física vai se degradando e vai exigindo mais gastos de operação e manutenção. Ocorre que, num certo momento, quando esses custos já não se justificam economicamente, nós fazemos que uma renovação, por exemplo, uma substituição desse ativo ou um recondicionamento desse ativo, voltando sua condição física a um nível melhor e reduzindo novamente esses custos de operação e manutenção para um novo patamar. Lógico que uma vez que eu faça esse investimento, com o passar do tempo, a sua condição física novamente se degrada e o ciclo, né, se repete. Agora, numa comparação de custo-benefício aqui, nós temos essa área em cinza, que mostra o investimento de capital para substituir aquele ativo, e o benefício é essa outra área em cinza, que é a redução de custos, né, de gastos operacionais e de manutenção com esse ativo. Quando nós falamos aqui, então, de investimento de capital em ativo, vale lembrar também que nós temos diversas alternativas para se fazer isso. Podemos simplesmente assumir que vamos manter o ativo ou o equipamento atual e simplesmente assumir que aumentaremos os gastos com manutenção dele. Ou podemos recondicioná-lo ou substituir por um equipamento, por um ativo igual, ou substituir por um ainda melhor, e assim por diante. E, obviamente, cada uma dessas alternativas oferece diferentes valores ou benefícios ao negócio, tem diferentes níveis de mitigação de risco e também custos e prazos de implementação diferentes. É mais uma complexidade que se soma a essa tratativa de decisão de investimentos em ativos, né? Voltando ao gráfico anterior, onde nós teríamos esse gráfico aqui que representaria os gastos operacionais após uma substituição de um ativo de mesmas características, nós então poderíamos traçar gráficos dessas outras alternativas. Aqui em marrom seria uma simples renovação ou recondicionamento daquele ativo, aqui com um custo menor, mas também uma vida útil excedente aqui menor do que a outra opção de substituição, e ainda uma terceira opção de um custo mais elevado e um benefício a longo prazo mais significativo, né? Uma vez que nós temos um ferramental para comparar diferentes alternativas de investimento, nós também precisamos valorar ou quantificar os benefícios de cada investimento nos diversos objetivos estratégicos que a empresa tem. Como, por exemplo, confiabilidade de serviço, riscos de interrupções de serviço, produtividade, riscos de segurança ambiental e diversos outros que a empresa defina. Nesse caso, digamos que eu tenho um projeto onde eu meço, né, quantifico, então, esses diversos benefícios que ele me proporcionará. E no total aqui, eu faço um cálculo desse valor presente líquido, que soma todos os benefícios que ele proporciona, descontado o custo dele. Da mesma forma, eu faço essa mesma análise para esse outro investimento, projeto 2, e também para o projeto 3. Faz parte das boas práticas de tomada de decisão a quantificação, né, numa escala comum, de preferência uma escala econômica, tanto dos fatores financeiros de cada investimento, de cada projeto que é proposto, e também de outros critérios que muitas das vezes são tratados só de forma subjetiva, né, não quantitativa, mas qualitativa. Então, faz parte dessa boa prática de avaliação de investimentos, a quantificação, de preferência financeira, de cada benefício que os investimentos irão proporcionar,
para que eu possa, então, ter uma análise mais abrangente do valor que cada investimento proporciona. Quando nós falamos de valor, muitas vezes é difícil, então, definir, ainda mais entre as diversas áreas da empresa, o que é valor, né? Dependendo se nós estamos conversando com a área de engenharia, regulação, área financeira, há diferentes pontos de vista do que é importante para esses investimentos, né? Em termos de, uns podem priorizar confiabilidade, outros redução de custos, níveis de serviço, e no fundo não há uma resposta certa, né? Deve-se buscar conciliar esses diversos critérios para a valoração mais consistente dos investimentos. É aí que entra o conceito de estrutura de valor, né, que faz parte de uma metodologia que a Copperleaf tem trabalhado há muitos anos com todos esses clientes, que consiste em identificar critérios que oferecem valor para a organização, similares ao que nós exemplificamos anteriormente, né, benefícios de redução de custos, de aumento de confiabilidade, mitigação de riscos. Uma vez que são identificados esses critérios, é feito um alinhamento para que eu possa comparar esses diversos benefícios numa escala comum. E uma vez que eu quantifique esses diversos benefícios nessa escala comum, isso me permite otimizar o meu portfólio de investimentos, maximizando, então, o valor que eu extraio desse investimento, né, desses investimentos na minha carteira. Quando nós falamos de alinhar, né, essas métricas, esses investimentos, se baseia em retirar subjetividades do processo. Ou seja, ao invés de tratar de forma mais subjetiva certos níveis de risco, como temos nessa tabela, por exemplo, um risco de segurança pequeno, moderado ou grande, que fica muito subjetivo quantificar que nível é esse, é criada, então, uma tabela com faixas de valores padronizadas, de forma que todos na organização conversem a mesma língua, onde, digamos que alguém proponha um investimento para mitigar um risco financeiro da ordem moderado, já se estabelece que qual faixa de valor equivalente é essa, né? Uma vez que eu quantifique e alinhe esses diversos critérios numa escala comum, isso me permite acompanhar a evolução desses critérios ao longo do tempo, o nível de exposição aos riscos, e entender, então, no nível de risco agregado, qual é a exposição da minha empresa, né? E uma vez que eu chegue num nível inaceitável de riscos, eu faço um investimento, tá, no meu ativo, um conjunto de ativos, e todo esse risco mitigado é parte do benefício que esses investimentos me proporcionam. Ok? Então, aqui nós temos esse diagrama que resume tudo isso que nós conversamos, né? E onde, então, com essa valoração abrangente dos investimentos, eu tomo melhores decisões. Um outro aspecto importante, o Celso vai abordar em mais profundidade esse tema, envolve o olhar também a longo prazo e passar de uma visão de mais curto e médio prazo dos meus investimentos e os riscos que eu estou mitigando para uma visão de mais longo prazo, onde eu consigo modelar a minha exposição de riscos, olhando para a vida útil, né, o ciclo de vida dos meus ativos ao longo do tempo, e propor proativamente, dentro do meu orçamento, substituições ou recondicionamento desses ativos para evitar o que nós chamamos de tsunami, onde eu teria picos, né, onde eu ultrapassaria níveis aceitáveis de risco, ou se deixasse para tratar esses riscos só no futuro, me exigiria demasiado investimento. Então, aqui nós fechamos esse diagrama, onde, então, além da priorização de investimentos no curto e médio prazo, eu também estabeleço uma estratégia de longo prazo para proativamente mitigar risco nesses ativos. Uma extensão desse diagrama ainda, que a Copperleaf tem disponível para os seus clientes, é ainda essa parte de gestão de desempenho, onde uma vez que eu já esteja executando um plano de investimentos, eu posso acompanhar quaisquer desvios de custos e cronogramas e reotimizar o meu portfólio e meu cronograma de execução desses investimentos. Tá?
Somando todas essas boas práticas e ferramentais que fazem parte, né, desta metodologia, existe uma série de benefícios que são colhidos, como uma melhor gestão de riscos, né, com uma melhor visibilidade do nível de gestão de riscos e investimentos com baixo valor, otimização da execução fazer isso no GoToMeeting não é uma ideia. valor. Não gosto dessa plataforma. Tudo a melhor risco serviço. Eu Posso fazer nada. que a valoração desses investimentos é importantíssimo que esteja alinhada com objetivos estratégicos, né? Deve-se usar um método quantitativo, rigoroso e coerente da análise desses investimentos, né? Fugindo de subjetividades. E que o mundo cheio de restrições também exige uma análise robusta também que possa tratar esses múltiplos critérios para quantificar melhor o valor que a minha carteira de investimentos vai proporcionar. O fator tempo é fundamental. Nessa avaliação de investimentos é importante entender o efeito do tempo no aumento dos níveis de riscos em cada ativo. E a tomada de decisão é uma jornada de maturidade. Ok? Passo aqui a palavra, então, para o Celso, que continua essa discussão e aprofunda o tratamento do tema de ativos em envelhecimento. Obrigado, Celso. Muito obrigado a palavra, Alex. E, enfim, vou acrescentar na mesma linha de temas. Evidentemente, Alex, eu não falei para as pessoas, para os nossos ouvintes, mas evidentemente que após essa minha rápida apresentação, a gente vai dar a palavra àqueles que querem nos fazer pergunta, tá certo? Sobre esse tema que é valioso. Gente, muito rapidamente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Peraí, eu estou tentando aqui. Tá tudo bem? Eu tive um problema aqui de tela. Vamos lá. Os ativos. Alô? Eu não sei se eu estou sendo ouvido. Alex? Sim, estamos ouvindo. Vamos lá. Os ativos individuais, vocês todos têm nas plantas de vocês, nas infraestruturas, ativos individuais representados nesse slide por pontos amarelos, tá ok? Esses pontos amarelos, eles representam, então, ativos individuais. Ativos individuais têm o que a gente chama de vidas úteis, relativamente curtas. São alguns anos, não muitos. Muito bem. Em seguida, próximo ponto. Em seguida, nós temos sistemas de ativos que agrupam esses ativos individuais. Os sistemas de ativos, eles têm vidas de sistemas que são vidas um pouco mais longas que a vida dos ativos individuais que os compõem. Então, são dezenas de anos ou mais. Muito bem. E o coletivo de todos esses sistemas de ativos que vocês estão vendo na tela agora, tá certo? Forma o que a gente chama, nos documentos normativos, de portfólio de ativo. O portfólio de ativo, ele tem uma característica extraordinária. Ele tem o que a gente chama de vida infinita. Mas, por favor, pessoal, a recíproca não é verdadeira. Não é porque um portfólio de ativo tem vida infinita que a gente pode entrar numa planta, numa infraestrutura e disser, já que eu tenho na minha frente um portfólio, então não preciso cuidar da vida útil dele porque ele tem vida infinita. Não, ele tem vida infinita graças ao fato que os sistemas têm vidas de dezenas de anos e a gente vai trocando, e que os sistemas são compostos de ativos individuais que eles têm poucos anos e que todo dia a gente também está trocando. É isso que faz com que, em consequência, o portfólio tenha uma vida infinita.
Próximo slide, por favor. Deve ter algum delay para mim, mas eu vou avançando. Vamos lá. Essa curva foi mostrada agora há pouco pelo Alex. A minha tem provavelmente uma nuance em relação à curva do Alex. A curva azul é do Life Cycle Cost. Você observa que a origem da curva conta com o CAPEX, ou seja, o valor de compra do ativo, e em seguida a curva do CAPEX adicionada com a curva do OPEX, ela vai formar a curva do Life Cycle Cost. Se vocês traçarem a curva equivalente da receita que a aquisição desse ativo trouxe para a empresa, vocês vão conhecer alguns pontos que são importantes de ser sabidos da vida econômica de um ativo. O primeiro deles está ilustrado no slide, que é o retorno de investimento da receita que a gente produz graças ao acúmulo de CAPEX e OPEX. Em seguida, vocês passam por um arco de flecha, tá certo? Que ele vai aumentar a rentabilidade, passar por um ponto de máximo e diminuir ao ponto de chegar no ponto vermelho, que é um ponto de rentabilidade nula. Prestem atenção nesse ponto vermelho. Esse ponto vermelho consiste em dizer que tudo que você acumulou em X anos de receita, você acumulou de gasto. Ou seja, tirando a nobre missão de ter criado emprego, a empresa não criou nenhum valor. E como nossa conversa em Asset Management, e o Alex nos disse agora há pouco, é baseado no valor que o ativo traz para a empresa, esse ponto vermelho, ele teoricamente jamais deve ser alcançado pelas empresas. Inútil de dizer para os senhores e as senhoras de que em todas as empresas do mundo este ponto vermelho é amplamente ultrapassado. E aí que está os benefícios do que foi dito pelo Alex e do que eu vou falar em seguida. Muito bem. O outro ponto está ligado ao ciclo de vida do ativo. O ciclo de vida do ativo é composto de vários segmentos, tá bom? Vamos ali, ele vai apertar ali o toque, vai mostrar todos os segmentos. Os amarelos, vocês viram ali na legenda, são segmentos tipicamente pagos com CAPEX, ou seja, com investimentos. E os azuis são segmentos do ciclo de vida do ativo, tipicamente pagos com OPEX. Pessoal, R$1 milhão em cima de uma mesa é sempre R$1 milhão. No entanto, R$1 milhão dentro de uma empresa contabilmente em OPEX, azul, não vale R$1 milhão em cima da mesa em CAPEX, em amarelo. Isso é fundamental, efetivamente, para que a gente compreenda todo o benefício de se administrar corretamente equipamentos e ativos que estão envelhecendo e chegando em fim de vida, ao ponto de recalibrar, como foi dito também pelo Alex, o momento ótimo de se trocar e o benefício de se trocar pela boa opção e alternativa de substituição. Próximo, por favor. Muito bem. Uma vez que a gente fez isso, eu acho que cabe importante, para deixar as questões em seguida para os senhores e as senhoras nos colocar, as tendências metodológicas mundiais, tá bom? A gente está fazendo uma apresentação para vocês do que tem sido mais usado e as maiores inovações de empresas como a Copperleaf e a Sétima nessa área. Evidentemente, responde a questões muito próximas e abordagens também muito próximas, com algum foco, com algum ângulo e foco eventualmente distinto, mas que contribuem todos eles, tá certo? Com a resolução do problema maior hoje, que é o acúmulo do que a gente chama uma dívida cinza de investimentos que a gente não vai fazendo todo ano e que a gente acaba tendo que empurrar uma montanha de CAPEX para recuperar o passado, com ativos envelhecendo e, evidentemente, o desempenho que vai caindo também. Dentre essas tendências, eu posso citar aqui 5 importantes. A primeira é a distinção rigorosa entre um ativo que está na sua vida plena, útil, e um ativo que está ainda não, por favor, volte. Está em vida madura. A outra são técnicas de trade-off entre risco e custo, para você ponderar pelo menos esses dois valores, tá certo? Toda decisão que consistir a trocar um equipamento vai ter custo, e toda não decisão vai se traduzir em risco que é monetizável. Em seguida, o cálculo do momento ótimo, se for o caso de trocar, ou, se não for o caso de trocar, em que condições podemos prolongar a vida dele sem trocá-los, ou seja, assumindo OPEX mais ou menos importantes. A última que está em azul é o nivelamento. O nivelamento foi dito de uma outra maneira pelo Alex, eu vou dizer para vocês. Ninguém tem o dinheiro para investir em tudo aquilo que a gente está pedindo para investir. Então, é importante ter uma análise de critérios para que o nivelamento em modo plurianual dos fluxos do investimento de CAPEX que é feito seja admitido sob restrição orçamentária, porque não se tem dinheiro para tudo. Vamos lá, por favor, o próximo.
Para detalhar rapidamente o princípio dessas tendências atuais, eu acho que cabe falar de crenças históricas da operação e da manutenção. Nós não compramos banheiras, senhores industriais e senhoras, nós não compramos banheira de fornecedor, nós compramos um aquário. E é a manutenção, através de a ação cotidiana dela, de resgatar a confiabilidade intrínseca inicial, em função da degradação que o equipamento vai conhecendo, que ao longo da vida útil, na realidade, o aquário que a gente comprou, ele vai se transformando pouco a pouco em banheira. É falso, como se escuta muito pelo mundo, em particular no Brasil, é falso acreditar que os equipamentos, a gente faz compra de equipamentos que vêm num formato de banheira pré-estabelecido. Isso não existe. Ele vem num formato de aquário, que graças à eficiência, ou infelizmente à não eficiência da manutenção, a banheira vai ser mais ou menos plana, resultante, mais ou menos ruim, ondulada, curta ou longa. Mas isso está ligado assim. Tem uma outra maneira de demonstrar isso que eu estou falando para vocês, pessoal. É demonstrar por absurdo. Se a gente comprasse equipamentos que viessem em formato de banheira, não precisava ter o departamento de manutenção na empresa. Bastava comprar, ligar na tomada e ela faria a performance segundo uma banheira até o fim da vida dela, e a gente não precisaria ter ninguém na manutenção. Como evidentemente isso que eu acabei de falar é falso, a demonstração está feita. Próximo, por favor. Bom, basicamente é isso que eu quero dizer, existe um efeito de atenuamento. E existe, portanto, uma morfologia dos ativos, próximo, por favor. Uma morfologia dos ativos que separa a vida dos ativos dentro da planta dos senhores e senhoras em ativos que estão em vida útil e que são geridos por pessoas de manutenção. Vem do verbo manter, é manter o equipamento no desempenho mais nivelado possível, como é o fundo da banheira, até o dia que, evidentemente, meu desenho é exagerado para poder ficar claro o conceito, até o dia que ele passa a linha e a gente não consegue mais voltar ele ao nível da confiabilidade intrínseca e a gente entra numa fase de fim de vida, e essa gestão da fim de vida a gente vai chamar ativos que estão em vida madura, tá bom? Evidentemente que tecnicamente eles não se comportam da mesma maneira, e evidentemente que a tradução econômica desses dois comportamentos também não é a mesma. Próximo slide, por favor. Bom, isso daqui não é uma montagem, isso aqui é a foto que mostra exatamente que se a gente começar a fazer apelo ao sobrenatural ou ao transcendental para a gente administrar equipamentos de vida útil e vida madura, a gente pode ter alguns problemas de desempenho nas plantas. A segunda, o próximo, por favor. O próximo, aqui sim é montagem, viu, pessoal? Fiquem tranquilos, tá bom? Tudo tem limite, modificações também. Vocês sabem o quanto, e o Alex nos mostrou agora há pouco, aquelas diferentes alternativas, diferentes curvas de OPEX que a gente coloca quando o desempenho vai caindo, o quanto as manutenções, as operações, as empresas em geral, tentam administrar a periodização da vida de ativos através de modificações, tá certo? Só que isso tem limite, e chega uma hora que modificar estraga mais o equipamento, desconfiabiliza mais o equipamento do que mantém. Todos os ouvintes sabem exatamente do que eu estou falando. Próximo, por favor. Bom, a Setsma desenvolveu uma plataforma digital que se chama SetsValue, que está, um minutinho só, por favor, que parte de um princípio que consiste que está aparecendo na tela agora, que mostra o seguinte, pessoal, CAE significa custo anual equivalente, vocês sabem o que é isso. Nada mais é do que a tradução da vida econômica de um ativo. Então, vocês têm um ativo atual, que é o que está envelhecendo, que é o objeto do que a gente está conversando, e, evidentemente, conforme ele vai chegando no fim da vida dele, tá certo? Ele vai ter que ser substituído por um novo, ou, como já foi dito, por várias alternativas de novos, tá bom? Em função, agora, sabe-se que a morfologia dessa curva, quanto mais fechada é essa curva, menos confiável é o equipamento.
Então, observem alguma coisa que é muito clássica, é que a curva do ativo atual é, em geral, comparado com o ativo novo, menos confiável e, mesmo em custo atual, ele é mais barato. E que os candidatos que vão substituir o vermelho, em geral, eles são mais confiáveis, porque eles têm um ganho tecnológico de dezenas de anos, e em custo atual, eles também são um pouco mais caros. O ponto laranja que vocês veem embaixo para esta combinação do ativo atual, do ativo novo e do momento da análise, é o ponto laranja, é um ponto ideal onde você tem que abandonar, em nome da criação de valor, abandonar o vermelho e pegar o verde. Ocorre que nem sempre isso é possível, isso não é dogmático, tá certo? Isso é uma otimização. Então, essa curva que vocês veem inclinada em volta da bolinha laranja é a curva que mostra o seguinte: se você trocar antes da hora, você vai ter um custo de ter precipitado a sua decisão, que está representado nas flechinhas verdes. Se você trocar depois da hora, você vai ter um custo do fato de ter feito a decisão em atraso. O inútil de dizer para os senhores e senhoras que a maioria do planeta está atrasado com essa bolinha laranja. E nós temos casos na Assetsma de clientes nossos, onde o atraso médio, tá certo? Representa um outro valor do CAPEX em penalidade, o que é enorme, tá certo? Ocorre que isso não aparece em balanço, porque lucro cessante não aparece em balanço, aparece um pouco o aumento do OPEX, como o Alex disse, mas não aparece o lucro cessante. Então, esta massa de dinheiro que representa o atraso das flechinhas vermelhas pode não ser vista. Próximo slide, por favor. Vamos então imaginar como isso acontece na realidade. Todo mundo, hoje se sabe basicamente que todo o gerente de CAPEX, todo o gerente de manutenção, gerente de projeto, volte aqui, isso, Nancy, por favor. Tá certo? Todo mundo sabe que hoje o volume de pedidos de substituição é cerca de 4 vezes o orçamento disponível nas empresas. Próximo. Sabe-se também que, na realidade, todo mundo quer o projeto dele e todo mundo quer que o projeto dele seja o primeiro. Cabe-se, então, a necessidade de se fazer prioridade. O que vamos fazer, então? Próximo. Todo mundo quer ser o primeiro, mas isso a gente já sabe, né? A outra dificuldade que se existe, e o Alex já comentou antes de mim, são que as práticas habituais de decisões de investimentos, e evidentemente aqui eu falo isso com um enorme respeito que eu tenho a todos os ouvintes, não são boas. São práticas não objetivas. A primeira ali daquele alto-falante é a prática do decibel management. É o que berra mais alto, leva o projeto. A prática do alto, no alto à direita, é a prática da chantagem. Vocês não me dão esse dinheiro, eu paro essa fábrica. A outra prática ali é como a gente chama aqui no Brasil familiarmente de puxa-saco. Funciona, viu, pessoal? E embaixo, à direita, é a prática da politicagem, que também funciona. São práticas habituais, só que nenhuma delas são objetivas e nenhuma delas dão garantia de criação de valor e do benefício que uma empresa normalmente busca. Próximo. Cabe, então, priorizar, mas priorizar objetivamente. Vamos lá ver como é que a gente funciona isso. Próximo. Você tem que alinhar com o negócio. Isso já foi dito sobre o alinhamento. Então, devagar. Vamos lá. O pontinho laranja e a curva de penalidade em volta de cada projeto vai, então, definir um ângulo de penalidades diferentes. Está mostrando aí um desenho. Tem projetos que, se você atrasar, o incremento da penalidade de atrasar é muito maior do que o outro projeto. Como na lista de projetos que a gente põe na mesa do gerente, é de centenas, eu tenho clientes aqui no Brasil que têm centenas ou milhares de projetos para serem aprovados no ano, tá bom? O que acontece? Pode ir até o final, por favor. Encha isso. Tá? Aqui, eu botei aí uma série de projetos que não tem, eles têm todos o pontinho laranja deles, em relação ao atual e o futuro, e cada um deles tem uma curva de penalidade diferente da outra. Como é que o nosso aplicativo funciona? Como é que a nossa metodologia, que a gente chama de W, funciona? Próximo, por favor. Ela vai, evidentemente, priorizar aqueles que têm um incremento. Vamos lá. Fizemos uma pilha de projetos, esses aí deram em 2018 como ponto ótimo, outros deram ponto 19, ótimo. Aquele outro deu uma pilhinha em 20, ótimo. 21 deu aqueles ali. Só que não tem dinheiro para se fazer isso. Eu tenho, provavelmente, muito menos dinheiro do que cada uma pilha dessas. Próximo slide, por favor. Mas esses são os momentos ótimos.
Significa o seguinte, que com a pilha, tá certo? Eu tenho que passar uma risca vermelha, que é a minha restrição orçamentária para essa pilha de momentos ótimos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que empurrar, tá certo? O alto daquelas montanhazinhas para compensar ali na frente. Qual que vocês acham que a gente... Um toque, por favor. Qual que vocês acham que a gente vai passar para frente? A gente vai, evidente, passar para frente todos aqueles, mais um. Todos aqueles, tá certo? Que tiverem o incremento de penalidade o mais baixo. Se eu tenho um incremento de penalidade baixo, eu posso, como a gente fala aqui no Brasil, empurrar de barriga a decisão lá para frente. E com isso, eu faço um nivelamento plurianual do fluxo de CAPEX baseado no risco e no custo. Ou seja, baseado na penalidade de se fazer isso. Mais ou menos cedo, mais ou menos tarde. Vou dar um exemplo no próximo slide. O exemplo do próximo slide é muito claro. Eu peço desculpas que a imagem que eu tinha está em francês, mas vocês vão compreender. Vejam que curioso. No uso desse tipo de algoritmo para priorizar projetos, observem que o cenário número 1, observem que a soma dos projetos submetidos ao gestor é de 6 milhões de euros, tá certo? E observem que o primeiro cenário, que é a grande curva laranja, põe 90% dos 6 milhões no ano seguinte da análise. E muito pouco depois. Claro que ali nós estamos em cima dos pontos laranjas, que são ótimos. Então, a penalidade lá no final da curva é zero. Observe que na linha 2, quando eu limitei o orçamento a 3 milhões por ano, e não 6, tá bom? Ele vai me limitar o nível e vai me botar uma penalidade acumulada, se eu fizer esta política, de 1,5 milhão no final de 5 anos. Se eu limitar a 2,5 milhões, ele vai me organizar o fluxo de caixa para 2,5 milhões com uma penalidade de 1,7 milhão. Vocês observaram que eu ganhei 500 mil na restrição orçamentária e só perdi 300 na penalidade. Então, por enquanto, está valendo a pena. Continuemos. Quando eu passar de 2,5 milhões para 1,8 milhão ou 2 milhões, eu só vou incrementar de 100 na penalidade, mas vou ganhar de novo mais 500. Então, eu vou continuar. Quando eu passei de 2 milhões para 1.750.000, o salto da penalidade foi de 1.800.000 para 2.300.000, ou seja, o cliente, 2 cliques, por favor. O cliente nos diz, vamos parar no cenário número 4, porque o cenário número 4 é o que me permite de gastar um orçamento razoável, estavam me pedindo 6 milhões, eu vou gastar 2 e eu tenho uma penalidade que é aceitável, tá bom? Vamos concluir, que meu tempo está acabando. Conclusão muito rápida do que eu acabei de dizer e que é totalmente complementar do que disse o Alex. Fim de vida é um dos tópicos de maior lacuna hoje em termos de política e estratégia de todo tipo de planta, em particular aquelas de energia de utilidade. A abordagem Life Cycle Cost é um acelerador do alinhamento, vocês viram, na área operacional, mas também financeira das empresas. Todos os ativos, cedo ou tarde, vão chegar num ponto de rentabilidade zero. Eu, como gestor, eu prefiro saber antes. Muito poucas empresas têm disponibilidade de caixa para comprar tudo que a gente precisa. Então, a priorização, sendo necessária, ela exige objetividade para se criar valor. E a priorização plurianual é o que permite de atenuar o risco e adaptar os nossos custos ao orçamento. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Agora, eu penso, né, Alex, dê a palavra para os nossos ouvintes para fazer perguntas. Muito obrigado, pessoal. Sim, na verdade, existe uma ferramenta ou pelo chat ou pelo envio de questões. Todos ficam à vontade para enviar, escrever suas perguntas e a gente vai selecionar algumas aqui e responder nesse final aqui do webinar. Fiquem à vontade para ou pelo chat ou pela função ali de perguntas disponível enviar as suas questões. Por favor. Tá, aqui uma primeira pergunta. Como transformar risco em número? Bom, basicamente,
Nós trabalhamos com uma metodologia onde se cria uma estrutura de valor, que basicamente é a modelagem de todos os benefícios da mitigação de riscos e contribuição que cada investimento oferece ao negócio. Essa modelagem, ela pode tanto utilizar critérios e quantificação, o processo de quantificação que a empresa já utiliza, ou podem se utilizar modelos já mais sofisticados, que foram sendo compilados ao longo de todos esses anos, né, trabalhando com essas empresas. Então, basicamente, se quantifica economicamente o impacto de cada risco, né? Então, se busca os efeitos, né, de quando um risco ele se torna um evento, se quantifica economicamente o efeito dele, e nessa análise bottom-up, então, é quantificado o risco e transformado em número. Tá? Uma outra pergunta. Posso completar a sua resposta? Posso completar a sua resposta, Alex? Sim, por favor, Celso. Vamos lá. Vou completar a resposta do Alex. A monetização do risco, que eu acho que é o senso da pergunta que foi colocada, ela efetivamente pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita de maneira pontual, que a gente chama de binomial, ela é pontual, ou seja, você associa a atributos de decisão valores econômicos. Ela pode ser feita de uma outra maneira, que é o caso do Assets Value. Nós traçamos funções de risco. Por exemplo, nos nossos ouvintes, eles adoram confiabilidade. Então, nós traçamos curvas de confiabilidade que, em seguida, são monetizadas e transformadas, não um ponto em dinheiro, mas uma função econômica em dinheiro. E esta função vai estabelecer uma relação de custo e risco, não sobre um ponto da curva, mas sobre todo o ciclo de vida do ativo, ou pelo menos o segmento no qual vocês querem decidir. Essa é uma outra maneira. Evidentemente que a ela, no caso da confiabilidade, você pode somar curvas de risco monetizado para a perda de rendimento. Tem equipamentos que passam 20 anos com rendimento de 99 e passam para 95. Tem outros que em 3 anos passam de 95 para 70. Evidentemente que essa diferença de rendimento é também monetizável numa função econômica. No final, você empilha as funções econômicas, tá certo? E você pode fazer isso para o valor do seguro, você pode fazer para o valor agregado. No Brasil, é um país de commodities, tá certo? O lucro cessante do setor do papel não é o lucro cessante do setor do minério, que não é o lucro cessante do setor do suco de laranja, que não é o lucro cessante do mercado regulado de energia. Então, evidentemente, as funções de risco exógenas ao próprio desempenho do ativo podem ser adicionados para que a gente tenha o risco monetizado, tá bom? Eu acho que, no entanto, a pergunta do colega, ou da colega que fez, é qual é a maneira algorítmica de fazer isso? No webinar fica difícil de responder, mas com a resposta do Alex e a minha, você teve uma boa visão de monetização de riscos pontuais e monetização de riscos funcionais. Obrigado, Celso, pela complementação. Não ouvi a pergunta. Perdeu o som. São grandes empresas de serviços públicos, do setor elétrico, petróleo e gás, e uns 70% ou 80% utilizam soluções SAP, né? Diversos modos para gestão financeira, gestão de ativos. Então, é quase que uma unanimidade que, na implementação da nossa solução, criar essa integração. Então, uma resposta mais curta é que esse nível de integração é bastante alto e é o método padrão de implementação da solução, né? Pouquíssimos clientes não têm a integração com módulos do SAP. Alex, me desculpe, mas o som foi interrompido, eu não ouvi a pergunta. Tá. A dúvida foi qual o nível de integração da solução da Copperleaf com sistemas ERP, por exemplo, tá SAP. Tá bom. No que diz respeito ao Assets Value, o Assets Value é uma solução standalone, tá certo? Que
Opcionalmente pode ser, ela é standalone, mas ela tem um protocolo de ligação ida e volta com dados de ERP, mas ela não é integrável totalmente no server com ERP, ela é standalone. E ela pode, no entanto, ser integrável, mas em geral não precisa, que é uma solução bem menor, muito mais calculatória e que pode funcionar em standalone. Tá. Mais algumas perguntas? Só fiquem à vontade, tá? Ou pelo chat, ou pela função de perguntas. Nós ainda temos uns 7, 8 minutos. Diga alguma coisa para a gente, senhores ouvintes, de algo que pareça para vocês surpreendente do que foi dito pelo Alex, ou do lado positivo ou do lado negativo. É importante o feedback de vocês. Aqui, uma dúvida. Se a quantificação dos benefícios e mitigação de riscos, se é entregue um modelo pronto ou se permite utilizar uma metodologia da própria empresa. As duas coisas, tá? Nós temos a Copperleaf tem uma biblioteca de modelos de valor, tá? Que é o ponto de partida das implementações, mas, na verdade, ela não é imposta nas nossas implementações. Na verdade, como parte do processo de implementação, é feito um levantamento de processos, tanto do fluxo de decisão, de tomada de decisão de investimentos que a empresa utiliza, como também dos critérios que são utilizados para avaliar cada investimento e de como eles são quantificados. Tá? Esse é o ponto de partida. Como parte desse processo de amadurecimento, né, seguindo as melhores práticas, a empresa ela pode adotar uma modelagem mais robusta, né, que quantifique melhor a mitigação de riscos, os benefícios que cada investimento proporciona, né, em termos financeiros, de confiabilidade de serviço, riscos diversos e assim por diante. Então, tanto se modela o processo atual da empresa, como também existem modelos prontos que podem complementar estes processos, essas regras de negócio da empresa. Okay? Há uma outra dúvida. Qual a melhor prática de seguros de asset para a curva de banheira? Celso, quer comentar? Você pode me responder, você pode repetir, por gentileza, o som está meio cortado. Qual é a melhor prática? Qual a melhor prática de seguros de asset para a curva da banheira? Bom, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas o colega deve estar perguntando qual o seguro pecuniário, né? Qual é o seguro que eu faço dos ativos em função da curva da banheira? Vamos lá. A resposta não é técnica e ela é tão pouco econômica. As empresas de seguro, elas não tratam o risco de um ativo que elas vendem a policy a partir de informações que apresentamos aqui, tá certo? As companhias de seguros são entidades financeiras do setor bancário. Elas não são empresas de engenheiro. Então, elas não querem saber se você tem um compressor, se você tem uma bomba ou uma subestação. Elas funcionam
com estratificação, com curvas de actuariado, que a gente chama. Elas funcionam com curvas financeiras que não tem nada a ver, tá certo? Então, a curva da banheira, a melhor resposta que eu posso dar, a melhor prática dela não é de engenharia. A melhor prática dela são actuariados que ela faz curvas de médias distribuídas por segmentos de vida, etc, etc, totalmente pilotadas por spread bancário, e tem pouco a ver com a natureza do equipamento e tampouco da curva da banheira que se obtém em função da estratégia de cada empresa, tá bom? O que mais pesa, se tiver alguma influência, eu não quero ser imprudente na resposta, se tiver alguma influência a curva da banheira, é que a curva da banheira é resultante da qualidade da estratégia de manutenção de cada empresa. E se a empresa já fez prova de não muito rigor na manutenção que ela pratica, não há dúvida nenhuma que isso vai transparecer nos custos da empresa e, evidentemente, ela vai aumentar o preço da apólice. Mas esse aumento ou uma redução de custo da apólice de seguro que ela pode dar para a empresa tem muito pouco a ver com a curva da banheira, tem a ver com modelos financeiros e bancários de uma empresa de seguro normal. Mais uma dúvida aqui. Você disse que a tomada de decisão é uma jornada de maturidade. Gostaria que você detalhasse mais esta afirmação. Bom, vou dar uma resposta inicial, o Celso ele pode complementar depois, mas quando a gente fala de boas práticas de tomada de decisão e de gestão de ativos, nós entendemos que todo o processo de melhoria, né, dos fluxos de negócio numa empresa devem seguir passos graduais, ou seja, é muito difícil, se não impossível, você sair de um processo que hoje faz parte, né, da tua empresa e querer adotar todas as melhores práticas disponíveis na indústria diretamente, tá? Então, quando nós dizemos que é uma jornada de maturidade, significa, né, e tem se mostrado a melhor estratégia quando nós implementamos a nossa metodologia e solução nas empresas, de partir com os processos que a empresa já utiliza e aos poucos ir agregando alguns princípios-chave dessas melhores práticas. Por exemplo, a solução estabelecendo quais são os critérios, os objetivos estratégicos da empresa, alinhando, uma vez que eu tenha essa estrutura de valor que quantifica os benefícios e riscos mitigados dos investimentos a esses objetivos estratégicos da empresa. Depois, num nível adiante, né, essa capacidade de você tratar investimentos não só como uma única alternativa, por exemplo, de substituição de ativos, mas adotar também a análise de variações ou alternativas de cada investimento para explorar melhor a melhor forma de realizar cada investimento. Depois, como nós citamos, né, anteriormente, o olhar mais ao futuro, ao longo prazo, para proativamente mitigar riscos. Então, note que são diferentes ferramentas, né, diferentes conceitos, diferentes melhores práticas, que não se vê, é muito difícil você querer adotá-las todas ao mesmo tempo. Então, é uma jornada onde mudanças e melhorias vão sendo feitas no processo da empresa, até que, então, ela possa melhorar de forma significativa seu processo de tomada de decisão com todas essas ferramentas e boas práticas. Celso, quer complementar? Não, muito bom. Eu vou sintetizar o que você falou com uma complementação diferente. Tudo isso que nos disse o Alex, com muita propriedade, gente, se chama mudança cultural. E a mudança cultural nada mais é do que mudar no que as pessoas dentro da empresa acreditam. Vocês viram a caricatura que eu fiz do Decibel Management? Vocês viram a caricatura que eu fiz da chantagem, do puxa-saco, da politicagem? Aquilo, eles estão acreditando na coisa errada. Eles estão acreditando que aquilo é uma maneira boa de decidir sobre investimentos. E ela não é. Então, vou fazer uma mudança cultural. Não, nós temos que mudar as crenças, no que eles estão acreditando. Temos que mostrá-los, de maneira como foi feito nesse webinar pelo Alex e para mim, como objetivamente a gente pode construir soluções onde todos são ganhadores. Tá certo?
onde todos são ganhadores, que são objetivas, que são construídas e que levam a essa maturidade da jornada do qual o Alex falou, tá certo? Isto as pessoas precisam compreender, que elas precisam acreditar na coisa certa e não acreditar na coisa errada. E passar de alguma coisa que você não acredita na coisa errada, no cara que berra na reunião para levar o projeto, no cara que puxa o saco do cliente para levar o projeto, levá-lo uma organização e pessoas individuais a mudar de crença para acreditar numa coisa que tem uma construção mais objetiva, é, como o Alex disse, um processo lento, um processo que vai mudar de empresa para empresa e que exige uma evolução da maturidade, que é, aliás, reconhecida pela própria norma ISO 55001. Bom, pessoal, nosso horário já terminou. Nós queremos agradecer imensamente a participação de diversos representantes, de diversas empresas que deram esse tempo para nós conversarmos sobre essas boas práticas de gestão de ativos e tomada de decisão. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E eu, Celso, da Copperleaf Asset Man, nos colocamos à disposição em caso de dúvidas adicionais ou de vocês conhecerem melhor a empresa e as soluções que nós fornecemos. Celso, palavras finais, por favor. Muito rápido, muito obrigado a todos vocês, em particular a todos aqueles que nos dedicaram essa hora de troca de informações e nos escutaram. Muito obrigado à Copperleaf pela honroso convite que me fizeram de poder dividir esse horário com vocês. E, efetivamente, o Alex e eu estamos à disposição dos senhores para dar continuidade a essa discussão via os canais que foram utilizados pelo esse webinar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Alex, e a todos os colegas da Copperleaf e nossos ouvintes. Até mais. Nós agradecemos, Celso, obrigado também pela importante participação nesse webinar, enriquecendo e trazendo essa bagagem longa em gestão de ativos. Muito obrigado, Celso, obrigado a todos os participantes, um grande abraço. Obrigado. Bom.